Este episódio é patrocinado por Promobit, a plataforma que seleciona as melhores ofertas e cupons da internet. Acesse lá, promobit.com.br. E Rita com Rita Lizauskas. Olá, gente, aqui é a Rita Lizauskas. As reportagens publicadas pelo The Intercept Brasil desde o dia 8 de junho e que expuseram diálogos dos protagonistas da Operação Lava Jato têm sacudido o país e, mais do que isso, colocado em suspeição a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os últimos trechos de conversas vazadas entre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que na época exercia a função de juiz, com os acusadores do ex-presidente, que foi condenado e preso pela Operação Lava Jato, mostraram uma relação estreita entre o juiz, aquele que tem por função primordial julgar o caso de forma imparcial, com os promotores, os que têm por função apresentar provas contra o réu. Em uma das conversas obtidas e expostas pelo site, Moro orienta o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima a, abre aspas, editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou com o depoimento anterior dele, porque a defesa já fez o showzinho dela, fecha aspas. Para repercutir o caso e entender como as revelações podem impactar na defesa do ex-presidente Lula, o Irrita dessa semana é especial. Vamos conversar com o advogado Cristiano Zanin Martins, que é um dos defensores do ex-presidente Lula. Obrigada por me receber aqui no seu escritório. Primeiro eu queria saber como é que vocês da defesa do ex-presidente Lula receberam essas reportagens produzidas pelo The Intercept Brasil. Rita, é um prazer falar com você, de te receber aqui no nosso escritório. Nós, desde 2016, afirmamos que não havia um juiz imparcial nesse caso do ex-presidente Lula. Nós, já em 2016, apresentamos exceções de suspeição contra o ex-juiz Moro e levamos o caso até o Comitê de Direitos Humanos da ONU, justamente por entendermos que o ex-presidente Lula não estava tendo direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Essa é uma característica que deve estar presente em todos os julgamentos. O que levava vocês a acreditarem naquela época, antes desses vazamentos, de que esse processo não estava sendo feito de uma forma justa para o réu? Olha, não foi ou dois fatos que nos levaram a essa conclusão. Foram inúmeros e nós, inclusive, enumeramos e comprovamos cada um deles em diversos recursos que foram apresentados, inclusive nesse habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal poderá vir a julgar no dia 25, lá constam inúmeros fatos devidamente comprovados, mostrando que não havia uma imparcialidade, não havia isenção por parte do juiz. Então, é um tema que nós, de longa data, tratamos e essas revelações que foram feitas pelo portal The Intercept confirmam, se somam a tudo aquilo que nós falávamos e mostra uma realidade crua, uma realidade que é incompatível com o Estado de Direito, com o devido processo legal. O senhor pode dar exemplos disso que o senhor disse que já colocou nesse processo do habeas corpus, que antes das revelações fazia com que vocês acreditassem que o presidente Lula não estava sendo julgado com isenção? Olha, eu começo pela interceptação telefônica que o juiz Moro autorizou no principal ramal do nosso escritório. Nós ficamos por vários dias sendo monitorados e a estratégia de defesa do ex-presidente era acompanhada pela polícia, pelos procuradores e pelo próprio juiz Moro. Havia agentes da Polícia Federal que ouviam as nossas conversas entre advogados e preparavam um relatório que era submetido à 13ª Vara de Curitiba. Então você imagina que os advogados do ex-presidente que estavam conversando e
definindo os próximos passos de atuação, tudo isso era acompanhado pela acusação e pelo próprio magistrado. Não precisa nem entender muito de direito para saber que é ilegal você grampear o advogado do réu, né? É absolutamente ilegal, é incompatível com qualquer garantia fundamental, com o devido processo legal. Isso, nessa magnitude, eu não tenho nenhum precedente. Apenas para as pessoas que estão nos ouvindo poderem ter noção da gravidade, eu conheço um exemplo da Espanha em que o juiz autorizou a interceptação da conversa do advogado e do seu cliente e, por conta disso, ele ficou 11 anos afastado das suas funções de magistrado. Então, para se ter uma ideia da gravidade que isso significa, basta trazermos este exemplo para o nosso país. Vocês acrescentaram essas informações que foram disponibilizadas pelo The Intercept nesse processo que vai ser julgado agora dia 25 pelo STF? Sim, nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal uma petição fazendo o registro das notícias que estão sendo divulgadas pelo The Intercept, que, como eu disse, se somam aos fatos que já estão apresentados e comprovados naquele habeas corpus. Então é um pedido de habeas corpus, né? A pergunta que fica quicando no ar, nos jornais, nas redes sociais, é o ex-presidente Lula, existe a possibilidade então dele ser solto depois desse dia 25? O pedido do habeas corpus é para que o Supremo Tribunal Federal reconheça que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento imparcial, por consequência, anule o processo e restabeleça a liberdade plena do ex-presidente Lula. Uma das questões que ficaram mais claras, né, com a primeira leva de reportagens do The Intercept foi a estratégia de ligar o triplex do Guarujá à Petrobras, né, e uma tentativa de mandar o processo para Curitiba para ser julgado, obviamente, pelo então juiz Sérgio Moro. Essa relação entre o apartamento do Guarujá e a Petrobras gerava dúvida na própria promotoria, né, uma coisa que a gente consegue perceber quando a gente lê as transcrições do grupo de mensagens das mensagens que foram trocadas. Houve ali uma ginástica, né, para que essa relação fosse estabelecida. Vocês questionaram essa relação ou essa falta de relação desde o início do processo? E claramente, desde a primeira manifestação que nós apresentamos no processo, nós questionamos a construção artificial da competência da Vara Federal de Curitiba. Por quê? Porque a afirmação dos procuradores era a de que contratos da Petrobras teriam gerado recursos para a compra e a reforma desse chamado triplex do Guarujá. Mas nunca mostraram absolutamente nada de concreto em relação a essa situação. E agora nós sabemos o porquê. Basta ler esse material já divulgado para verificar que nunca houve essa relação. Foi uma relação construída artificialmente, como eu já disse, apenas para que o juiz Moro pudesse julgar e condenar o ex-presidente Lula, que era algo que já estava pré-estabelecido desde o início, e isso fica muito claro. O Lula nunca, na verdade, foi julgado. Havia já uma condenação pré-estabelecida, pré-concebida, e isso foi apenas... A isso foi dado um ritual jurídico, um verniz jurídico, porque essa condenação sempre foi anunciada, sempre esteve clara em cada ato do processo. Isso é impossível não reconhecer essa ausência completa de qualquer julgamento justo e imparcial. Bom, eu queria falar agora sobre esse princípio, né, da imparcialidade do juiz, né, em um Estado democrático de direito. Durante o processo que levou o ex-presidente para a cadeia, né, ficou claro que o juiz, a gente sabe agora, né, pelos vazamentos, que o juiz orientou, recomendou alterações, estratégias, antecipou decisão e até indicou uma testemunha para a acusação, né? Vocês pediram reiteradamente a suspeição do juiz durante esse processo.
Quais eram as percepções que tinham antes desse vazamento e baseadas em que vocês acreditavam que o processo não estava sendo julgado por um juiz imparcial? Vendo as íntegras da audiência que foram disponibilizadas pela Justiça do Paraná, a gente conseguia ver que o senhor muitas vezes não conseguia nem perguntar. Sim, né? Nós chegamos ao cúmulo de ter perguntas indeferidas por antecipação. Antes mesmo que eu pudesse formular a pergunta, já havia o indeferimento. Então, claramente era uma situação em que não havia a busca da verdade. Havia ali a necessidade de se cumprir um rito para dar uma aparência de ilegalidade naquela condenação que já estava pré-estabelecida. A condenação foi de 9 anos e meio de prisão, né, no caso do triplex, na primeira instância, e ela foi para a segunda instância em tempo recorde, né? A Folha de São Paulo até chegou a fazer uma matéria falando que a média era de 96 dias para esse processo ser feito, e no caso do ex-presidente Lula, esse processo foi por cerca de, acho que 42 dias, se eu não me engano. O senhor acredita que as eleições presidenciais do ano seguinte, né, a gente está falando dessa condenação em 2017, que as eleições presidenciais do ano seguinte teriam pesado nessa rapidez, nessa celeridade? Eu não tenho dúvida disso. Tanto a condenação como o julgamento do recurso de apelação foram absolutamente fora de qualquer normalidade. Isso não é um pensamento, isso nós comprovamos por meio, inclusive, de certidões que, no próprio tribunal, o processo do ex-presidente Lula foi colocado à frente de diversos outros processos. E o objetivo era consolidar uma condenação sem prova de culpa, com o claro objetivo de retirá-lo das eleições presidenciais de 2018. É preciso lembrar que nós voltamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2018, depois do julgamento desse recurso de apelação, e mostramos tudo aquilo que havia acontecido desde o início do comunicado, em 2016, até 2018. E, naquele momento, o Comitê de Direitos Humanos da ONU emitiu decisões liminares, reconhecendo, inclusive, que o ex-presidente Lula deveria ter a oportunidade de ser candidato até que houvesse um processo justo. Essa decisão, ou essas decisões do comitê, deveriam ter sido acatadas pelo Brasil, porque o Brasil havia se obrigado perante a comunidade internacional a seguir as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Mas, lamentavelmente, isso não ocorreu. Mesmo com essas decisões, o ex-presidente Lula foi impedido de participar das eleições de 2018, e isso, evidentemente, teve uma repercussão direta no resultado, gerando, inclusive, aquela situação absolutamente inadequada, né, e confirmando já tudo aquilo que nós havíamos dito, que foi o fato do juiz responsável pela condução do processo e pela condenação do ex-presidente Lula, e por ter retirado ele das eleições, ser um dos principais ministros do presidente eleito, que claramente antagonizava com o ex-presidente Lula no plano político do país. Então, você não bastassem todos os fatos ocorridos ao longo do processo para demonstrar que havia uma motivação política por trás do processo do ex-presidente Lula, quando o juiz responsável pelo processo aceita se tornar um dos principais ministros do presidente eleito, que foi diretamente beneficiado pela exclusão do Lula do processo eleitoral, você tem também outra situação a não deixar qualquer dúvida de que não houve um processo como determina a Constituição, com a observância das garantias. Enfim, é uma somatória realmente de elementos.
Essas revelações do The Intercept, elas devem nos levar a fazer uma reflexão, porque nós da defesa, por cerca de 3 anos, afirmamos e demonstramos que havia uma combinação de atuação do juiz com os procuradores. Demonstramos que não havia um julgamento imparcial, justo e independente. Mas parecia que falávamos em vão, que não havia ninguém para nos ouvir. E agora nós estamos podendo verificar que isso tinha o mais absoluto amparo na realidade, que havia sim uma situação absolutamente inapropriada que deveria ter sido corrigida há muito tempo. Então é preciso refletir onde que o sistema de justiça errou e por que errou a ponto de deixar que isso ocorresse por tanto tempo, deixar que uma pessoa fosse presa, privada da sua liberdade, com base numa condenação que não é legítima. A opinião pública sempre foi muito importante no caso da Lava Jato, né? E a gente viu várias decisões que a gente via que a temperatura da opinião pública era seguida pela justiça, né? Hoje o professor Cláudio Couto, cientista político, entrevista a Sônia Raci, ele falou que os brasileiros têm um entendimento muito reduzido do que é pátrio direito, o que é o devido processo legal, a separação de poderes e a separação entre juiz e acusação. O senhor acredita que agora que isso está vindo à tona, as pessoas consigam entender ou elas ainda vão continuar com aquela percepção de que, mas para prender o Lula vale tudo? Olha, eu não acho que as pessoas possam ter um pensamento como esse, porque a pergunta que deve ser feita é: alguém gostaria de ser julgado como foi o ex-presidente Lula? Esse processo ele foi utilizado para condenar e prender o ex-presidente Lula, mas qualquer cidadão pode ser vítima de um processo como esse, em que o juiz, que deveria estar equidistante das partes, ou seja, com a mesma distância da acusação e da defesa, na verdade estava unida, estava coordenando os atos praticados pela acusação. Aquilo que nós fazíamos, evidentemente, era uma mera formalidade, porque nunca foi levado em consideração. Nós literalmente desmontamos a acusação que foi feita pelo Ministério Público. Só que as provas de inocência que nós apresentamos foram todas descartadas com base em afirmações prontas, frases que, na verdade, não analisam o material sólido que nós apresentamos. Por quê? Porque o resultado já estava pré-determinado, já estava pré-estabelecido. O presidente Lula, além dessa condenação do triplex do Guarujá, ele também enfrenta outros 7 processos na justiça, né? Ele é acusado de crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e até de pertencer a uma organização criminosa. O senhor tem essa expectativa pela soltura do presidente Lula, que esse habeas corpus no dia 25 seja julgado de forma positiva, mas em relação a esses outros processos, como é que vocês estão encarando e como é que está sendo a defesa do ex-presidente Lula em relação a esses outros processos que não são referentes ao triplex? Rita, eu acho que as pessoas têm que compreender que, num determinado momento, lamentavelmente, houve uma certa corrida por quem iria acusar o ex-presidente Lula. Então, nós tivemos disputas entre Ministério Público de São Paulo, alguns promotores do Ministério Público de São Paulo, alguns promotores do Ministério Público Federal, do Distrito Federal. Então havia como se fosse uma disputa, como se o Lula fosse um troféu
para que determinadas pessoas pudessem acusá-lo e condená-lo, mesmo não havendo qualquer dado concreto que pudesse incriminá-lo. Então, esses processos que foram abertos, eu reputo que ocorreram nessa circunstância, numa espécie de disputa ali de promotores e procuradores, e o Lula como troféu nessa situação. Tanto é que, se você olhar cada um desses processos, eles têm em comum o fato de que a acusação é absolutamente frívola. São acusações que não se sustentam, são acusações elaboradas sempre com base em ilações e não em dados concretos, em provas de culpa. E eu espero que em cada um desses processos seja feita justiça e o ex-presidente Lula seja absolvido. Nós já tivemos uma absolvição reconhecida na Justiça Federal de Brasília, num processo que foi bastante explorado na mídia, que foi aquele originado da delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. Foi feito tanto espetáculo, houve tantas afirmações descabidas, e no final nós comprovamos a inocência do ex-presidente Lula. Naquele caso, ele teve direito a um julgamento justo e imparcial. Não é porque foi absolvido, porque efetivamente a defesa foi ouvida, nós pudemos demonstrar a improcedência da acusação, e isso foi reconhecido pelo juiz. Tanto é verdade que o Ministério Público sequer recorreu da sentença. Então, esse é um dado que chama a atenção. Quando a defesa pôde ser ouvida e pôde ser levada em consideração, o resultado do processo acabou sendo aceito pelo próprio Ministério Público. Então, eu espero que isto venha a acontecer também nos demais processos, que essas revelações do The Intercept levem, como eu já disse, a uma reflexão por parte dos membros do sistema de justiça de que não é possível se fazer justiça quando deixamos de lado a Constituição Federal, as leis, e colocamos um elemento político no processo. Isso tudo, acredito que temos uma oportunidade única para que o Brasil possa avançar, possa reconhecer o papel efetivo da defesa, para que se dê atenção aos argumentos da defesa e não fiquemos nesse processo em que os protagonistas são apenas o juiz e os promotores. Agora eu queria perguntar para o senhor sobre o papel da imprensa nesse contexto, né? A Lava Jato está nas manchetes, nos telejornais há muitos anos. O ex-presidente Lula estava ali diariamente nos telejornais noturnos, as pessoas assistindo essas entrevistas, vendo o presidente Lula como alguém corrupto. Eu queria que o senhor avaliasse qual foi o papel da imprensa nesse cenário que a gente tem, porque agora a gente vê que a opinião pública tem um profundo descrédito, não a maioria, obviamente, pelo ex-presidente Lula, né? Porque imagino que não deve ser fácil para uma reputação passar por um bombardeio tão grande por parte da imprensa, né? O senhor sempre foi ouvido pela imprensa. Como é que o senhor avalia a cobertura jornalística nesses anos de Lava Jato? Eu acho que também é o momento de fazer uma reflexão sobre a forma como a imprensa cobriu esses processos, essas investigações. Na verdade, se você fizer um olhar retrospectivo, você vai ver que a palavra da acusação sempre tinha um peso enorme nos veículos de imprensa, ao passo que a palavra da defesa era retratada como uma mera formalidade. Então, se havia alguma afirmação da acusação, era praticamente como se já houvesse uma condenação prévia, uma condenação pré-estabelecida e feita por quem
não tem o papel de julgar. Só que o que ocorreu na prática foi um julgamento midiático que condenou o ex-presidente Lula e que depois foi apenas ali confirmado pela Justiça. Nós sempre fizemos essa crítica, tanto é que esse é um dos capítulos que consta no comunicado que nós apresentamos em 2016 ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. A imprensa tem que retratar o processo com uma isenção que não houve nesse caso. Aliás, muitas vezes nós fomos procurados para falar sobre documentos do processo que sequer tínhamos acesso, ao passo que a imprensa já estava com os documentos em mãos, enfim, não sei de que forma, mas realmente havia um desequilíbrio muito grande, tanto no tratamento como na cobertura. O senhor teve já com o ex-presidente Lula, desde que as primeiras revelações foram feitas pelo Intercept no dia 8 de junho? Eu já estive uma vez com o ex-presidente Lula, após esse material começar a vir a público. E evidentemente que discutimos, conversamos sobre esse material e ele externou que estava impactado pelo teor das mensagens que já haviam sido divulgadas, mas a realidade demonstrada por essas mensagens, ou seja, a falta de um julgamento justo e imparcial, isso não foi novidade para ele e nem é uma novidade para nós. Mas como é que ele reagiu? Ele ficou revoltado? Ele ficou calmo? Ele ficou... Como é que essas informações chegaram para ele? Como é que ele, quando ele teve acesso àquela transcrição, onde a gente podia ver ali o juiz indicando caminhos, apontando caminhos para a promotoria, ou até julgando o papel da defesa, falando que a defesa tinha feito show midiático, etc. e tal. Como é que o ex-presidente Lula recebeu essa transcrição, recebeu essas informações? Eu acredito que ele tenha recebido por parte de outros colegas advogados que estiveram com ele na segunda-feira após o início... No dia seguinte. O dia seguinte, exatamente, ao início das divulgações. E, efetivamente, ele sempre nos disse que a verdade iria aparecer em algum momento. Eu acho que essa divulgação ela trouxe a verdade, né, nua e crua, de uma forma relativamente rápida. Aquilo que talvez as pessoas esperavam que passassem anos até que algum arrependido ou alguma informação pudesse surgir, isso acabou vindo à tona muito brevemente, mas acho que, como eu já disse, isso deve nos levar realmente a uma reflexão daquilo que ocorreu para o ex-presidente Lula e também para o próprio modelo do sistema de justiça. É preciso efetivamente colocar os atores processuais nos seus devidos lugares, é preciso que a acusação e a defesa recebam o mesmo tratamento. Só para a gente ilustrar, aqui no Brasil, até a posição em que a acusação ocupa na sala de audiência já denota algo que deve ser, ao meu ver, revisado. Por exemplo, quando você vai ao fórum, o promotor senta-se ao lado do juiz. Por que o promotor tem que sentar ao lado do juiz? Se ele tem ali o papel de parte da ação penal, está ou deveria estar no mesmo patamar da defesa. Então, acho que tudo isso, até a simbologia da justiça, precisa ser objeto de uma reflexão para que as pessoas efetivamente possam ter as suas garantias fundamentais observadas e que o resultado do processo
reflita efetivamente aquilo que a instrução processual demonstrou e ninguém seja declarado culpado sem que exista efetivamente prova de culpa. Convicções, ilações, enfim, posições políticas, nada disso deve ou deveria servir de base para abrir uma ação penal contra uma pessoa, muito menos para condenar uma pessoa. Ok, muito obrigada, viu, doutor Cristiano Zanin, por receber a gente aqui no seu escritório. É um prazer, eu estou à disposição e agradeço por essa oportunidade. Lula livre? É a pergunta que a gente se faz depois das reportagens publicadas pelo The Intercept Brasil. Se você quiser mandar uma sugestão, uma pergunta, um comentário, escreve pra gente no irritapodcast@gmail.com. Até a semana que vem. Irrita com Rita Lizauskas. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.